Olá, tudo bem? Eu sempre tenho repetido nas minhas palestras, quando me convidam para falar sobre educação, sobre transformação social, de que eu acredito que a humanidade nunca esteve abandonada. Se você parar bem para pensar, Sócrates, Jesus Cristo, Buda, São Francisco de Assis, e além dos líderes religiosos, nós temos também os grandes ativistas da paz, né? Martin Luther King, Gandhi e os grandes cientistas também. E quando são cientistas humanistas, melhor ainda, olha o Albert Einstein, né? Que as ideias dele sobre a humanidade. E aqui no Brasil a gente também sempre esteve muito bem protegido, sempre. Nós temos grandes nomes como nossa irmã Dulce e Chico Xavier e tantos líderes religiosos e políticos de grande envergadura, cientistas também e músicos e artistas. Eu quero citar um deles, um homem chamado Milton Nascimento. Ele faz parte de um grupo seleto aí de 5 ou 6 nomes que são a glória absoluta da música popular brasileira. E tem uma música do Milton que, se você não conhece, se sua geração não conhece, vá lá procurar. Entre aí, vá procurar na internet, vá procurar em outros lugares, peça a seus pais, pergunte aos mais velhos, chamado Coração de Estudante. Ele diz, quero falar de uma coisa. Ele começa dizendo assim, olha que verso fantástico, e diz, coração de estudante, há de se cuidar da vida, há de se cuidar do broto, para que a vida dê flor, ou alguma coisa parecida com isso. Coração de estudante, eu sei que você tem, espírito de renovação, desejo de crescer, para que assim possa brotar a flor do conhecimento. Paz, luz para você, TV Enem está de volta. E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula do professor Alan César, matemática. Galera, hoje vamos tratar de quê? Unidades de medida. Vou mostrar a vocês a importância e o esquema de você transformar, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui, ó, eu classifiquei o quê? Primeira etapa, as três aqui que são muito ligadas uma à outra. Comprimento, área e volume. Depois, massa e capacidade, certo? Dentro disso aqui, gente, cuidado com o contexto. É importante sim tu dominar isso aí. Porque tu vai precisar da química, normalmente em cálculo estequiométrico, saber as unidades padrões de massa com relação de volume. Cai muito em prova de Enem, através de uma regrinha de 3. Aqui em física, na mecânica e na elétrica, normalmente ele pede a unidade padrão, não é sistema internacional. E às vezes, muitas vezes a unidade padrão que ele quer, que no caso é o metro. E você precisa estar com a unidade normalmente é um comprimento em metro. Então tem que passar para metro quando não estiver em metro. Galera, bem rápido aqui, antes de chegar nesse livro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Que unidade é essa? Comprimento. Se eu estou indo para lá, aumento. Para cá, diminuo. Vamos lá. Estou em metro aqui. Para milímetro. 1, 2, 3. A partir da outra casa, não conta com ela. A partir da vírgula, tá, gente? 1 mais 2 zeros, já que não tem. Aqui, galera, eu estou em centímetro. Quero passar para metro. Volto 2 casas. Opa, voltar para a esquerda. Se voltar para a esquerda, a partir do número. Não tendo vírgula a partir do número. Então, no caso aqui, ó, 1, 2. Se não tem... Aqui, joga uma vírgula, galera. 5,27. Aqui, de milímetro para decâmetro. Não conta com ela. 1, 2, 3, 4. À esquerda eu volto. A partir da direita, se não tiver vírgula. Professor, se tivesse uma vírgula aqui, a partir da vírgula, volta para a esquerda, né? Então vamos lá. Como tem vírgula, 1, 2, 3, 4. E aqui seria uma vírgula, 0,7. Professor, você colocou isso aí. Para vocês, guarde essa dica do professor Alan, guarde, não esqueça mais. Gente, troque isso aqui, esse M por G. Observaram que é a mesma coisa, tem um G aqui no meio, G e G. Que unidade é essa? De massa. Como é que eu transformo? Da mesma forma, gente. Para cá aumenta, para cá diminui. Professor, essa aqui, vou trocar o I agora por quanto? Por L.
L. Onde for ao lado direito, vocês colocam L. Que unidade é essa? Capacidade. Mas a mesma coisa. Se eu tiver numa unidade daqui e andar para lá, para a direita, eu aumento de 1 em 1. Se eu tiver de lá para cá, para a esquerda, eu diminuo de 1 em 1. Mas a mesma coisa, gente. Você vai trocar pelo que? O M por G vira massa. Trocar o M por L vira capacidade. Beleza? Guarda esse link aqui para vocês, ó. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Vocês vão precisar muitas vezes sair também volumes, cálculo, densidade e tudo mais. Beleza? Guarde outra com carinho. 1 centímetro cúbico corresponde o que, gente? A 1 ml. Padrão, então, 10 centímetros cúbicos, 10 ml. Exemplo, 20 decímetros cúbicos, 20 litros. Onde é que vocês vão ver isso? Volumes em piscina. Encheu minha piscina. Aí ele quer a resposta em litro, professor. Só que aí, como é que eu vou achar? Se você achar em decímetro cúbico, a minha conta está achando em litros. Guardou a dica? Então, 20 mil decímetros cúbicos é 20 mil litros. Beleza? A partir daqui, outra unidade, tonelada. Uma tonelada corresponde, o que, gente? A 1000 quilogramas. Então, essas 3 bases aqui é de suma importância nessa teu contexto com matemática, com química e com física. Certo? Que muitas vezes você vai precisar transformar para a unidade padrão ou a unidade que ele exige na questão. De boa? Beleza? Então vamos lá, gente. Pensando nisso aqui, nunca se esqueça de outra coisa aqui, ó. Que quando você for trabalhar área e volume, que é um contexto de comprimento, é a mesma lógica. Se eu pensar em área, gente, essa estrutura aqui vai mudar? Não. É de comprimento. Se eu pensar em área, você vai jogar o que aqui? 2 aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Virou o que? Unidade de área. Mas aí tem uma grande diferença. Se aqui fosse área, se eu ando daqui para cá, de metro quadrado, supostamente agora metro quadrado para milímetro quadrado, e aconteceu o que, galera? Cada casa que eu ando corresponde a 2 ordens numéricas aí. Se ligou? Então daqui para cá, 2, 4, 6. Eu dava 6 casas para a direita. Pegou a ideia? Então, professor, isso quer dizer o quê? Se fosse aqui centímetro quadrado para metro quadrado, daqui para cá 2, volta 2, daqui para cá volta 4. Então, se for ao quadrado, volta de quê, gente? Volta de 2 em 2. Se for para a esquerda, aumenta de 2 em 2, se for para a direita. Pegou a ideia? Então, a outra. Professor, mas aí eu estou falando em volume agora. Gente, se tu fala em volume, tu eleva cada unidade dessa o quê? A terceira, não é isso? Mas eu pergunto, pela lógica que eu falei agora, qual foi a dica que eu dei? Se é o quadrado, é a área. Eu aumento de 2 em 2 para a direita, eu diminuo de 2 em 2 para a esquerda. Mas agora é volume, porque está elevado ao cubo. Se está elevado ao cubo, é volume. Se é elevado ao cubo, se ando para a direita, aumenta de 3 em 3. Se ando para a esquerda, diminui de 3 em 3. Beleza? Então, no caso, se aqui fosse metro cúbico para milímetro cúbico, 3, 6, 9. Aumentaria 9 casas para lá. Se tiver vírgula, a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, a partir do número, aumente os zeros. Guardou? Aqui, se fosse centímetro cúbico para metro cúbico, diminui 2, diminui 3, diminui 6. Que é de 3 em 3. Se ligou? Olha o vestibulando. Beleza, estou com vocês. Então, no caso aqui, se fosse milímetro ao cubo, passando para decâmetro ao cubo, supostamente, 3, 6, 9, 12. Voltaria o que, gente? 12 casas. Claro, estou dando um exemplo. Claro que o Enem tem bom senso e trabalha com números mais curtos. Vai botar 12 casas. Mas aí como é que o Enem vai cobrar na prova de matemática? Ele vai falar de um contexto, tipo, relacionando o quê? Vamos supor que eu estou caminhando em quilômetros e eu perco a proporção de tantos quilos a cada tantos quilômetros andados. Já criou uma ideia. Quilômetro com massa. Quilograma é massa. Aí ele vai te dar o quê? Mas se a quilometragem, se os quilômetros aumentarem para tal outro valor, aí vai criar outra massa. Regrinha de 3. Normalmente o Enem quer uma regrinha de 3, ele tem uma proporção de 2 grandezas. Porém, muitas das vezes o Enem te dá a unidade em quilômetro
e pede o quê? Tua resposta em metro. É onde tem que saber a unidade de comprimento. Então, falou em comprimento, elevado a 1. Falou em área, elevado a 2. Falou em volume, elevado a 3. Aí eu pergunto a vocês, apagando aqui, galera, apagando aqui para vocês entenderem. Precisa eu dominar, entre aspas, decorando cada uma dessas? Não, só basta ir para a prova do Enem. Se liga, se liga, se liga. Unidade de comprimento. Se ele falar em área, eleva ao quadrado. Se ele falar em volume, eleva ao cubo. E se ele falar em massa, troca o M por G. Gramas, decigrama, centigrama, miligrama. Se ele falar, galera, se ele falar aqui, ó, se ele falar em capacidade, aí eu troco o M por quê? Por L. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. E nunca se esqueça desses padrões. Isso aqui, muitas das vezes, o vestibular não te lembra, tá? Então, esse padrão, o que, gente? Decímetro cúbico é igual a litro, centímetro cúbico é igual a 1 ml, uma tonelada é igual a quê? A 1000 quilogramas. Beleza? Certo? Guarde com carinho, domine, treine esse tipo de questão. Peguem ferramentas que tem esse tipo de questão para treinar, porque uma hora você vai precisar para química, física, claro, e a própria matemática. Beleza? Um abraço, professor Alan César, e até a próxima aula. Valeu? Estou com vocês. Beijo. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou professor de Química e estou aqui no meu laboratório. Sim, eu sei, não é bem um laboratório, é uma cozinha. É que os dois têm muita coisa em semelhante, né? Começando pela vestimenta, né? No laboratório você usa jaleco, aqui na cozinha a gente usa o avental. Os ingredientes, né? A gente tem que prepará-los, colocá-los em locais específicos, saber como é que vai ser, né? Aí a gente dá uma lida na receita, no laboratório a gente dá uma lida no roteiro de experimentos, enfim, são muitas peculiaridades que temos entre a cozinha e o laboratório. Então, venha comigo nesse laboratório aqui aprender sobre separação de misturas heterogêneas, tá? No dia a dia há muitos materiais e esses materiais são compostos por duas ou mais substâncias, ou seja, uma mistura. Se esta mistura apresenta aspecto visual diferente, dizemos que ela é heterogênea, tá bom? Por exemplo, uma água com arroz, né? Eu tenho aqui um sistema heterogêneo, no qual eu consigo identificar a olho nu o arroz e a água. Se arroz está meio estranho, professor, é um arroz integral, né? Se fosse um arroz branco seria bifásico, eu conseguiria ver o arroz apenas e a água. Só que esse arroz aqui eu tenho gergelim, semente de girassol, enfim, né? Um sistema polifásico. Normalmente a gente consegue numa mistura heterogênea ver a olho nu, mas nem sempre. Às vezes a gente requer um auxílio do microscópio. Por exemplo, um sangue e leite. Sangue e leite parece que é uma mistura homogênea por ter um aspecto visual uniforme, mas não é, é uma mistura heterogênea. Fiquem ligados que isso pode cair no Enem, isso pode cair em vestibulares, beleza? Falando em misturas heterogêneas, vamos agora estudar quais os processos que nós utilizamos para separá-los. O nome disso se dá análise imediata. Qual é a análise, qual é o método que eu utilizo? Vai depender da mistura e do que eu quero separar, tá bom? O primeiro método que a gente vai falar aqui, já mostrei, tá aqui, o arroz e a água. O método é decantação, no qual a substância mais densa vai para o fundo do recipiente e a mais leve, ou seja, a menos densa, fica em cima, né? Uma substância fica em cima e a outra embaixo, a mais densa fica embaixo. Também é utilizado em sistema de líquido e líquido, né? Se eu tivesse ali água e óleo, quem é que ficaria na parte de baixo? Quem é que ficaria em cima? Embaixo ficaria a água, que é mais denso, né? Mais pesado. Em cima ficaria o óleo, que é menos denso. Ok?
Outro método de separação que a gente vê no dia a dia, eu mesmo utilizo todo dia, é na hora de fazer o café. Que método é esse? Filtração. Vamos fazer um cafezinho, ver como é que ele funciona? Aqui a água que está fervendo. Já gastei não sei quantas águas para gravar esse vídeo aqui, já está fervendo há horas. Tenho aqui o método de filtração que vamos fazer. Uns utilizam papel de filtro, outros utilizam o famoso coador, né? A gente é raiz, a gente vai utilizar o coador. Bom, colocamos a água, né, na temperatura devida no coador, que tem, né, contém um pó, tá, de café, pó de café, opa, e a gente vai colocar aqui a água. Esta água vai extrair, né, o material que eu desejo do meu café. Que maravilha, café fresquinho. O sólido, né, o pó, vai ficar retido no nosso coador. E enfim eu vou ter o meu café que está pelando aqui. Tá? É um método de filtração, né? Extração, né, o ato de extrair, né, o solvente, no caso a água quente, extraindo a substância que eu quero, né, que é o café, que está constituindo o pó do café, que eu quero que ele saia, né, que seja extraído, também é um método de separação, tá? Fiquem ligados. Há outro método de filtração, porque nem sempre essa filtração ocorre assim, né, de forma fácil. Às vezes o sólido demora muito, né, porque é um particulado, é muito difícil que... Não é que seja difícil, que a ação da gravidade seja mais lenta, então é necessário que seja uma filtração mais especial. Uma filtração a vácuo, no qual vai ser gerada, né, vai ser criada uma pressão, a pressão vai ser reduzida, fazendo com que o líquido desça de forma mais acelerada, tá bom? Isso é comumente visto no laboratório, né? Em casa é difícil você ter esse tipo de filtração a vácuo. Outro tipo de filtração, né, neste caso agora é um sistema que eu tenho gás e sólido. Que sistema é esse, professor? Bom, filtro, né, do ar-condicionado, do carro, seja no carro, seja em casa, é importante, né, fazer a manutenção do filtro. E outro, gente, que todo mundo está sendo obrigado a utilizar. Como assim, professor? Sim, todo mundo está sendo obrigado a utilizar um tipo de filtração que é o uso da máscara. Bom, a máscara nada mais é do que uma filtração. Você vai filtrar o ar que respira, retendo, né, os particulados, inclusive o vírus, né, Covid-19, que tem dado tanto trabalho. Por isso, cuidado também na hora de, né, manusear a máscara. Não pegar aqui na frente, não botar no queixo em cima, porque, olha, se aqui tem um vírus, pra que, meu Deus, você vai pegar nesta parte? Então, cuidado na hora de utilizar, tá? Tô em casa, esse aqui, tô fazendo isso porque eu tô em casa, tá bom? Se tu estiver na rua, utilize de outras maneiras. Outro método que que utilizamos no dia a dia é a centrifugação, tá? Aonde na máquina de lavar, né, a roupa acabou todo o processo de lavagem, para tirar o excesso, né, a máquina vai girar, tem uns furos específicos para que o excesso de água saia e você tenha a sua roupa mais fácil de ser secada, né, futuramente. Este mesmo método de separação, né, a centrifugação, é utilizado em análises clínicas, né, no sangue, né? Você lembra que eu falei do sangue, que é uma mistura heterogênea? Pois então, é utilizado para separar os glóbulos vermelhos do plasma dos leucócitos, tá bom? Falando em métodos de separação, vamos tratar agora de separação sólido-sólido, né, que a maioria é sólido-sólido. Um exemplo clássico, feijão. Né, você pega o feijão e seleciona os grãos para cozinhar. Isso é um método de separação, é a catação. Levigação. Levigação, isso é muito utilizado no garimpo, né? Com a ajuda da corrente de água, por isso que é rio, por isso que é tão preocupante na questão ambiental, no qual o garimpeiro fica lá, né, com o seu material, com a ajuda da corrente de água faz com que as substâncias, né, mais leves, areia, cascalho, seja retirado e fique ali preso o seu material de interesse, né, o metal de interesse.
Outro método de separação é a flotação, né? Flotação. No caso aqui, né, nosso arroz integral, temos aqui o gergelim. Perceba que ele está flutuando, ele é menos denso, né? Também é um método. Vamos supor que eu queira só o gergelim, né? Sei lá, fazer um hambúrguer, eu botar em cima do pão, sei lá. Você pega aqui o gergelim que está flutuando, né? Está boiando aqui na nossa água, e ele é menos denso do que os outros componentes desse arroz integral, arroz mais saudável. Outro exemplo que nós temos aqui, outro método de separação que nós temos é a ventilação, né? Quem nunca pegou um amendoim torrado, esfregou e assoprou, né? A casca foi embora e você ficou com o amendoim. Outro método é a magnetização. Eu tenho, através do ímã, consigo separar o que é metal de outros tipos de substâncias, tá? Sei lá, sua chave caiu na privada e você não quer colocar a mão dela, você utiliza o ímã. Eu tenho limalha de ferro e pó de serra. Eu não vou catar o pó de serra com a limalha, eu vou utilizar o ímã. Falando em catar, eu consigo catar uma mistura de areia e sal. Não consigo separar a areia e sal através de catação. Aí eu vou utilizar uma dissolução fracionada. Gente, esses foram os principais métodos de separação, tá bom? Eu sei que a situação tá complicada, né? Como um bom baianês, tá barril demais essa situação. Mas vamos aí focar no Enem, fazer de tudo para superar todas as adversidades e brocar nessa prova, tá bom? Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a questão da inteligência artificial, ou seja, softwares, máquinas, mecanismos artificiais que se desenvolvem ao ponto de ficarem independentes, ou seja, não precisarem mais de um comando remoto, ou seja, o comando do ser humano para ter um certo tipo de intuição e saber qual próximo passo dar. A inteligência artificial é a base da automação, ou seja, para as máquinas se tornarem cada vez mais realmente independentes e exercerem o trabalho de várias pessoas. Porém, na atualidade, a gente vive a questão da tecnologia da comunicação. Como a tecnologia trazida pela internet, que foi inventada na Segunda Guerra Mundial, como a tecnologia trazida pelos aparelhos que apoiam a internet, que giram em torno dela, mudaram a nossa forma de relacionamento, a nossa forma de comunicação com as pessoas e até a nossa rotina, o nosso dia a dia. Se você comparar o que era o mundo, o que era o business antes da mensagem de texto, do celular, do WhatsApp, das redes sociais e o que é hoje, você consegue entender até a forma de se fazer negócio mudou a partir da tecnologia da informação. E aí, nessa briga da tecnologia da informação, nós temos as gigantes americanas, por exemplo, a Apple, temos as marcas chinesas, tem aí o Vale do Silício, que é o grande centro tecnológico dos Estados Unidos, concorrendo com os grandes centros tecnológicos da China, que desenvolve muita coisa, mas ainda não ultrapassou os Estados Unidos no mercado aqui na América Latina, nem na Europa, e por isso a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão de como estão os chineses. E a tecnologia hoje é a grande corrida, a gente pode dizer que é a guerra moderna que a gente tem. Quem possui tecnologia possui poder. Isso vale para armamentos, isso vale para comunicação, isso vale para algo que está em voga agora, saúde. Quem tem a tecnologia de desenvolver uma vacina de forma mais rápida, consegue enfrentar melhor o coronavírus. Quem tem a tecnologia de desenvolver respiradores, a China, que é o maior produtor, quem tem tecnologia de desenvolver mais máscaras, produzir mais rapidamente, consegue aí lidar melhor com o combate ao coronavírus. No caso, por enquanto, ainda é a China. Inclusive, países despreparados para esse tipo de tecnologia têm sofrido bastante. Os Estados Unidos, inclusive, aí interrompeu o processo de compra não só do Brasil, como de alguns países europeus, e
deteve esse material que vinha da China para cá para o Brasil, para outros países, para eles, porque eles estavam precisando e não tem a tecnologia de desenvolver, de fabricar respiradores, máscaras em um ritmo tão rápido quanto a pandemia pede. Então fica aí a dica, quando a gente for falar no Enem desse ano de tecnologia, a gente foca em comunicação, que é o que pode aí se expandir ainda mais. A gente fala também em inteligência artificial, mas a gente presta atenção na questão da tecnologia da saúde, desenvolvimento de remédios, longevidade e vacinação. Até mais! Oi, gente! A nossa aula de hoje será sobre o mundo islâmico ou mundo árabe. Recapitulando, eu te disse em aulas passadas que a Idade Média se divide em duas partes. A Alta Idade Média, que nós temos o apogeu do feudalismo e dos impérios medievais. Dois são importantes. A aula nossa passada foi sobre o Império Bizantino e hoje sobre o mundo islâmico. E a Baixa Idade Média, a decadência do sistema feudal. Mas vamos ao nosso mundo islâmico ou mundo árabe. E a primeira coisa que você tem que saber é a localização geográfica. Eu vou localizar esse mundo árabe onde? Península Arábica, entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Repetindo para você ter na cabeça, Península Arábica, entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Mas politicamente eu vou dividir os árabes em duas partes. O árabe do litoral, ou Arábia Feliz, possibilitou a sedentarização. Mas o mais importante é o motivo maior da nossa aula: os árabes do deserto. Eram nômades, viviam em constantes deslocamentos. Vai surgir um personagem social importantíssimo, o chamado beduíno, que vão viver em busca de uma região fértil temporariamente, chamada de oásis, onde sinônimo de riqueza nessa região, ela possui grandes caravanas de camelos. César, por que camelo? Que suporta até 3 meses sem beber água. E é nesse contexto que vai surgir um personagem importantíssimo, Maomé, que de tanto perambular por essa região, tomou contato com duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Hoje no mundo nós temos 3 religiões monoteístas. A mais antiga, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E você vai ver que Maomé, ele queria unificar essa península arábica, que foi possível graças à religião. A religião islâmica unificou a península arábica. Maomé primeiro, ele investe contra os deuses da Caaba. E eu tenho que fazer um parênteses. A religião é importante para esse mundo árabe. Antes de Maomé, a chamada Arábia pré-islâmica, antes do islamismo, esses árabes eram politeístas. César, me tira uma dúvida. Politeísta quer dizer vários deuses? Isso, meu querido. Politeísta quer dizer vários deuses. Eram aproximadamente 360 deuses. Quase que um deus para cada dia do ano. Cidade sagrada, Meca, que continua sendo a cidade sagrada. Templo principal, a Caaba. O deus mais importante, uma pedra preta, que segundo diz a lenda, que esta pedra ficou preta graças às muitas lamentações. Mas na realidade ela é um meteorito e ela fica preta devido ao contato com a atmosfera terrestre. Mas Maomé, ele arma, como eu te disse, o braço do beduíno, destrói os deuses da Caaba, impõe o islamismo, onde esse islamismo significa o quê? Submissão, obediência. E os principais fundamentos do islamismo estão contidos num livro sagrado chamado de Alcorão. E 7 fundamentos são importantes sobre esse islamismo. Primeiro fundamento: jejuar no mês do Ramadã. É o mês do jejum,
É o mês em que não se tinha nada para comer, é o mês da seca. Se não tem nada para comer, faz jejum. Segundo fundamento, orar 5 vezes ao dia, voltado para Meca. Onde fica Meca? Em direção ao sol. Terceiro importante, peregrinar ao menos uma vez na vida em Meca. César, se não tiver condições de saúde, paga-se para que alguém faça isso por alguém. Existem pessoas lá no mundo árabe cuja profissão é peregrinar para os outros que não tenham condições de saúde. Quarta, dar esmolas. Quinta, proibido ingerir bebida alcoólica e comer carne de porco. Mas as duas últimas que eu vou te falar agora são importantíssimas. A sexta, a poligamia é admitida para o homem. O homem pode ter mais ou menos até 4 esposas e tem que cuidar de todas as 4, todas as famílias. Ele só pode ter a quantidade de esposas, de famílias que ele possa sustentar. E se a mulher traí-lo, cometer adultério, ela é apedrejada em praça pública até a morte. Por que isso com a mulher? Porque quando você tem um casamento no Oriente, no mundo árabe principalmente, é a união das famílias. E a mulher não pode desonrar a família. Mas a sétima é importante, vou te dizer bem pausadamente, a guerra santa aos infiéis, a chamada jihad. César, como escreve isso? Bem devagarinho. J-I, outro I, H-A-D, jihad. A guerra santa aos infiéis. Onde você vê até hoje essas guerras entre árabes e israelenses. E algumas foram importantes. Como em 1956, a Guerra de Suez. Como em 1963, a Guerra dos 6 Dias. 1973, a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa o quê? O mês do perdão para os judeus. A Guerra do Golfo, Irã contra o Iraque. E mais tarde tudo isso vai culminar, é importante, tenha na sua cabeça, você já deve ter ouvido falar, o atentado às Torres Gêmeas, o 11 de setembro de 2001. E mais recente, de 2010 para 2011, nós tivemos a Primavera Árabe, que culminou com a queda de vários ditadores do Oriente, da Ásia e da África. Importantíssimo. Primavera Árabe, que começa lá na Tunísia. Depois você tem os legados culturais desses árabes para o Ocidente. Alguns são importantes. Na matemática, você vai dizer, eu odeio esse árabe. Na matemática temos algumas coisas importantes. A álgebra, a trigonometria, a geometria e o algarismo arábico. Todo mundo vai, o algarismo romano ficou na sua cabeça. Mas todo mundo árabe é o algarismo arábico. Na literatura, as histórias das 1001 Noites, Sherazade, Ali Baba e os 40 Ladrões, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Na química, o ácido sulfúrico e o álcool. E na medicina, tão hoje importante, nós que estamos vivendo esse tempo de pandemia, na medicina, a construção de grandes hospitais, chamados mais tarde de hospitais das clínicas. E temos o estudo de doenças infecto-contagiosas, principalmente nessa época, no final da Idade Média, o estudo sobre a hanseníase, que é chamada na época de lepra. Então os árabes foram importantíssimos para o Ocidente. Fora dizer que na época da expansão marítima, eles vão trazer do Oriente para o Ocidente a bússola, o astrolábio, as cartas náuticas, instrumentos precisos de localização, a pólvora para a guerra, importantes para a expansão marítima, que é assunto de próximas aulas. Ok? Obrigado, um forte abraço, espero que você tenha entendido e até as próximas aulas. Queridos, tudo bem? Eu queria conversar um pouco com vocês sobre
algo que é extremamente atual. Lembrar vocês de que nós, embora estejamos vivendo esse momento crucial da história, acho que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vivia um momento tão estranho, né, galera? Tão tenso, tão sem perspectivas assim de quando vai passar, quando vai acabar. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar vocês de que o mundo continua. A mídia mundial ela é muito seletiva, então ela está toda voltada nesse momento para a pandemia do coronavírus. Mas se você voltar 4 ou 5 meses atrás, as notícias que você vai encontrar sempre na internet são essas. Israel ataca a faixa de Gaza, militares russos avisaram sobre provocações do uso de armas químicas, sexta-feira é dia de sangue na faixa de Gaza, relatos de ataque do governo sírio após cessar-fogo preocupam os Estados Unidos, a oposição síria diz que o governo está arruinando a trégua, Israel mata 5 palestinos da mesma família em Gaza, jihadistas apedrejam um homem adúltero até a morte no Iraque, e aí vai, ataque a mesquitas, jihadistas, Síria, Jordânia, caos, conflito árabe-israelense. E eu queria lembrar vocês de que todas essas notícias, elas têm uma matriz na intolerância mesmo religiosa e num conflito muito sério entre árabes, palestinos e judeus, para a gente entender bem o que aconteceu, né? O que foi a matriz desse caos. Vamos voltar no tempo para a gente entender um pouco quem são árabes e quem são judeus. Queria lembrar vocês estão vendo algumas imagens, né, recentes, assim, do final do ano passado, quando Israel e palestinos na região da fronteira com a faixa de Gaza entram em conflitos, aí são sempre dezenas de mortos e tudo. Na verdade, pessoal, a história toda desses conflitos, dessa tensão, ela começa nessa parte aí do mundo que nós costumamos chamar de Oriente Médio. Essa região é uma bacia terciária marinha, que a gente chama de bacia sedimentar, ou seja, os sedimentos do que era antigamente um mar, oceano, se transformaram numa das zonas mais produtivas de petróleo, esse hidrocarboneto tão importante para a humanidade. Então a gente tem lá 2 motivos de tensão. Um é petróleo e outro é segurança, já que muitos grupos chamados jihadistas, os grupos ortodoxos do islamismo, os chamados fundamentalistas, partem dessa região do Oriente Médio. Mas lá na Idade Média, o único ponto que aproximava as pessoas do deserto era essa cidade, a cidade de Meca. Era aí que durante meses do ano, todos os povos do deserto migravam para saudar uma pedrinha que fica do lado desse monumento chamado Kaaba. A pedra se chama Hajar el-Aswad, um meteorito que ao cair na terra, você imagine, né? Imagem de meteorito aí, ó. Que aconteceu, caiu no sul do Brasil, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, no ano passado, Santa Catarina, uma coisa assim. Se já causa assim, uma impressão forte na gente, que sabe que é um fenômeno astronômico, imagine os povos do deserto. Isso há muitos e muitos anos atrás. Então eles aquilo causou neles uma impressão forte, o meteorito foi escurecendo, esfriando, e eles achavam que ele retirava o sofrimento deles, por isso que eles estavam naquele enlevo espiritual. Colocaram o Aswad ao lado da Kaaba e passaram a cultuar. Quem ganhava muito dinheiro com isso era uma tribo de comerciantes chamados Coraxitas ou Coraixiitas. Esses caras eles vendiam totens, vendiam imagens, alimentação, hospedagem, e tudo ia muito bem até que este homem nasceu. Maomé. Maomé era filho de comerciantes, pessoal, que perdeu seus pais muito jovem, tenra idade, foi criado por um tio que o levou até a Palestina para conhecer o judaísmo, levou até o Império Bizantino, onde ele conheceu o cristianismo. E essas 2 matrizes monoteístas acabaram alimentando muito a alma espiritual de Maomé. Ricardo, como assim? O islamismo, então, nasceu sob influência do judaísmo, do cristianismo? Pode marcar, cara, vá por mim, tá certo? É assim que cai no Enem. O islamismo se inspirou em 2 outras matrizes monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Pois é, pessoal, Maomé recebeu, no início da idade adulta, a visita do anjo Gabriel, segundo a tradição islâmica, que disse a ele: Maomé, você é o profeta de Alá. Agora será o único povo, o único Deus, Alá, o único povo islâmico, uma única fé, o Islã, e o único profeta, você, Maomé. Maomé disse: pô, valeu, Gabi. Recebeu as informações do Corão, um livro sagrado que ele escreveu em fogo na areia, decorou e saiu para pregar essa nova fé baseada no
monoteísmo, tá vendo? Esse é o único símbolo que os muçulmanos aceitam como representação de Alá. Dá uma boa tatuagem, não dá não? Tá, mas toma cuidado, viu? Você vai tatuar para o cara não colocar uma coisa estranha no lugar, porque tem umas tatuagens aí, depois procure na internet, coisas horrorosas. Ele não teve sucesso. Ele acabou sendo expulso de Meca pelos Quraishitas, e essa expulsão de Maomé de Meca é considerado um dos momentos mais importantes da história islâmica. É chamada de Hégira. É tão importante, pessoal, que os muçulmanos usam essa data como referência do início do calendário muçulmano, do calendário islâmico. O nosso é o nascimento de Jesus. Para os muçulmanos é Hégira, 622 d.C. Ele migrou para uma cidade mais ao norte, chamada Yatreb, ou Yatrib, que hoje é um dos mais importantes locais do islamismo no mundo. Olha a mesquita aí de Yatreb. Na verdade, hoje a cidade, pessoal, ela mudou de nome. A cidade hoje se chama Medina. Medina quer dizer a cidade do profeta. O termo Medina também é usado para representar a praça principal da cidade, onde fica a mesquita, a feira principal, se chama de Medina também. Olha que coisa linda. Essa é a Medina no momento de prece, né, no momento de oração. Então Yatreb, ou Yatrib, que virou Medina, que quer dizer cidade do profeta. Maomé voltou a Meca, conseguiu derrotar os Quraishitas, fez um acordo com eles, que se eles se convertessem à nova fé, Meca continuaria a cidade sagrada como é até hoje. Então aí imagens que vocês estão vendo da mesquita de Al-Masjid Al-Haram, que é a maior mesquita do mundo hoje, foi construída em torno da Kaaba, e todo muçulmano tem Meca como cidade sagrada. Quando ora em direção a Meca, e também tem que pelo menos uma vez na vida ir até Meca para fazer a saudação à Kaaba e à Pedra Negra, ao Masjid Al-Haram. Essa imagem é bem interessante aí, é uma imagem de Meca na Idade Média, e essa imagem de Meca atual. Na semana passada eu estava olhando uns vídeos, vendo a cidade deserta, cara. Estranhíssimo, né? E aí Maomé morre. E a morte de Maomé abre o caminho para os seus sucessores, os chamados califas, que deram prosseguimento. Ao mesmo tempo que eles dividiram o islamismo, eles também foram responsáveis por terem construído, digamos assim, a sucessão, da cadeia sucessória de Maomé. Deu origem aos Almíadas, Abássidas, né, os vários califados que dividiram o islamismo, mas também, ao mesmo tempo, levaram adiante a fé islâmica. Foram eles, os califas, assim como os apóstolos de Jesus, os responsáveis pela redação do texto sagrado. Os apóstolos do Novo Testamento e os califas, o Corão, ou Al-Corão. Mas isso fica no próximo vídeo, é melhor, tá? Para poder a gente dividir direitinho. A gente já volta. Obrigado, viu? Yeah! Preto Du chegando para dar um recado de que eu acho que o maior conhecimento é a sede por ele mesmo. Então vem comigo assim, ó. Cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, eu vejo um código de barra marcado no selo, do tipo que se vê em qualquer mercadoria. Eu acho que isso não combina com sabedoria. Pelos prematuros, cérebros imaturos, sentidos inseguros, juventude sem futuro. Quanto você pagou para se tornar um adulto? Querem ser o tio Patinhas, mas não passam de um Pluto. Eu tenho uma notícia, é melhor se sentar. Por favor, seja forte, eu preciso falar que cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Se os olhos são janelas, não fique nesse presídio. Se a voz é uma arma, não cometa suicídio. Ignorância gera carros importados, a quem te torna um ser mais atrasado. Porque um ser humano mal informado é semelhante a um poodle adestrado. Facilitou a dominação quando se entendeu que o desconhecimento é corrente e apogeu. Teu corpo responde, você sapateia, sem perceber que és um mosquito na teia. Só sei que nada sei, mas quero saber. E minha maior sabedoria é essa vontade de aprender. Então dirijo essa pergunta a você. E aí, tem noção do poder de um porquê?
Cabeça, cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Cabeça, cabeça é feita para usar. Saiba o que faz, papagaio mental. Fraqueza, fraqueza, não cansa de atuar. Em quem não utiliza o intelectual. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nosso tema hoje é protozooses, mas não tem como falar de protozoários sem falar dessa galera aqui, que são os protozoários. Protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos, heterótrofos, que pertencem ao reino protista. O reino protista é o reino mais velho dentre todos os outros reinos do domínio eucário. Tem por volta de 1,7 bilhões de anos. Aqui a gente tem um fóssil de uma microalga que tem por volta de 1 bi. O reino protista, provavelmente ele deu origem a outros reinos, como o reino animalia, reino planta, por exemplo. Tá? Quando a gente fala de protista, a gente vai falar de protozoários e algas. Os protozoários são os heterótrofos e as algas, os autótrofos. O reino protista é um reino que ele é monofilético, ele é conhecido como baléu de gato. Por que baléu de gato? Porque ele é classificado por aquilo que ele não é e não por aquilo que ele é. Por exemplo, quando a gente fala de tudo aquilo que não for planta, que não for fungo, que não for animal, a gente vai colocar aqui dentro de protista, tá? E por isso que é um grupo que não é monofilético. Não tem um ancestral comum, ok? Dentro do reino protista, a gente vai falar dessa galera aqui, dos protozoários. Os protozoários são organismos que são eucariontes, unicelulares, como eu já falei para vocês. E tem uma diversidade aqui enorme, tá? A gente tem aqui foraminífero, apicomplexas, zoomastigóforas, cilióforas, radiolários, heliozoários. Então a gente aqui, ó, existe uma diversidade bem grande desse grupo, ok? Aqui a gente tem um protozoário ciliófora, tá? Que é um paramécio. Você percebe a presença do núcleo, o que caracteriza como eucarioto, tá? A locomoção acontece através de cílios e captura de alimentos também. E aqui é ele aqui, um representante desse mundo que são os protozoários, tá? Uma forma de você entender os protozoários é entender a forma que ele se locomove e a forma que ele captura alimento. Tem alguns que se locomovem e capturam alimento por pseudópodos, tá? Que são chamados de rizópodas, por exemplo, ou sarcodina. O que captura alimento, se fixa ou se locomove através de flagelos são os omastigóforas ou flagelados. E o que realizam o mesmo processo através do cílio são o que nós chamamos de ciliófora. Detalhe que flagelo e cílio e pseudópodos são formados por elementos de citoesqueleto. Tá? Só que os elementos de citoesqueleto que vão formar os cílios e flagelos são diferentes daqueles que vão formar os pseudópodos. Tá bom? E aqueles que são esporos que não se locomovem, que são os esporozoários. Ok? Eles se reproduzem de forma sexuada, que é através da conjugação. Só que a reprodução sexuada, conhecida como conjugação, está em discussão hoje. Isso aqui, esse evento pode ser conhecido também como a transferência horizontal de genes, ou seja, organismos trocando micronúcleos, trocando DNA sem que necessariamente ocorra uma reprodução, tá? E aqui a gente tem, de fato, uma reprodução assexuada, nesse caso, que é a divisão binária ou cisparidade. Nesse caso aqui, ó, os organismos são praticamente clones, porque a variabilidade genética aqui ela é pequena, muito pequenininha, tá? Quase não existe, eu digo que é inexistente, que esses organismos aqui são clones, tá bom? Quando a gente fala de protozoários, a gente vai falar das protozooses, que são várias. Protozooses são doenças causadoras por protozoários, tá? Me diga aí, Wellen, por exemplo, doença de Chagas, malária, giardíase, toxoplasmose, leishmaniose, amebíase, tricomoníase. Olha quantas doenças eu falei aqui que são causadas por protozoários. Te trouxe 3. A primeira delas é a doença de Chagas. A doença de Chagas é transmitida por um inseto vetor, fêmea, tá? Conhecida como barbeiro. E bora aqui, ó. Barbeiro não é mosquito, é um hemíptera, tá? Não é mosquito. E aqui, ó, a fêmea transmite o protozoário. Que protozoário? Trypanosoma crucis. Recebe o nome do doença de Chagas porque o seu descobridor foi Carlos Chagas em 1909. E ele descobriu a doença inteira. Quem transmitia, como era o ciclo, que era o protozoário causador. Nesse caso, o inseto
transmite o protozoário através das suas fezes. Não é picada, galera. São as fezes que transmitem o protozoário ao ser humano, tá? E o protozoário é transmitido na sua forma triplomastigota metacíclica, ok? A forma triplomastigota metacíclica sofre metamorfose na forma mastigota dentro de um macrófago, por exemplo. Essa forma mastigota desenvolve-se, reproduz-se no macrófago, tá? Mata esse macrófago. E aí, ó, aqui dentro do macrófago mesmo, perdão, não falei antes, ela volta a ser triplomastigota. E aí a forma triplomastigota vai matar o macrófago e volta e é liberada na corrente sanguínea, que é a fase diagnóstica, ok? E aqui, ó, no reparto sanguíneo, essa forma triplomastigota entra novamente no inseto vetor, tá? Sofre transformações aqui dentro, que é até formar novamente, até voltar novamente a ser a forma triplomastigota. E aí o ciclo recomeça. Lembrando que a doença de Chagas tem duas fases. A fase crônica e a fase aguda. A fase crônica pode aparecer até 20 anos após o contato com o inseto. E é muito caracterizada através do inchaço do coração. Coração inchou, a galera pensa logo que é Chagas, tá? E o que é detalhe? Qual o detalhe aqui? Mais uma vez, ó. Não é barbeiro, não é mosquito. Barbeiro é uma hemíptera. É um inseto, geralmente fêmeas que transmitem através das fezes, ok? Protozoário causador, Trypanosoma cruzi, ok? Trypanosoma é uma espécie, tem basicamente aqui 7 espécies que podem causar, tá, doença de Chagas. A outra é a malária. Quando a gente fala de malária, aqui a gente vai falar de mosquito, aqui a gente vai falar de picada, tá? E é um parasita, assim como o Trypanosoma, é heteroxeno. Só que na doença de Chagas, o Trypanosoma, tá? Ele é um parasita heteroxeno. O hospedeiro definitivo é um homem. O hospedeiro intermediário é um inseto. Neste caso aqui é o contrário. O hospedeiro definitivo é um inseto. E o hospedeiro intermediário é um homem. Por quê? É no inseto que vai acontecer a reprodução sexuada. Olha aqui gametas. Olha aqui fecundação. Essa fecundação resulta no ocineto, esse ocineto resulta no oocisto, e esse oocisto eclode em vários esporozoítos, que é a forma infectante. E aí, essa forma infectante, que é transmitida através da picada, tá? Invade as células hepáticas, em especial as células de Kupfer, tá? Se transformam em merozoítos e são liberados na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse merozoíto, que é um apicomplexo, apresenta uma estrutura chamada de apicoplasto. Essa estrutura apicoplasto, ela é suficiente para invadir as hemácias. Gente, dentro das hemácias, ele se reproduz e estoura as hemácias. Aí você vai ter o ciclo da malária. A malária causa febre, falta de ar, palidez, náusea, enjoo, calafrio, alucinação. Então, eu tenho aqui basicamente 5 espécies de malária, de plasmódio. Plasmódio malari, Plasmódio falcíparo, Plasmódio vivax. E de todos eles, tá? O mais perigoso é o falcíparo, ok? E aqui, ó, mosquito fêmea, tá? Conhecido como mosquito prego. Essa doença também recebe o nome de calazar. Bem legal falar sobre isso. O hospedeiro definitivo é o mosquito, intermediário é o homem, ok? E aqui é um antimalárico muito conhecido que é utilizado hoje, né, para tratamento da Covid, né, que não tem comprovação científica nenhuma, é a cloroquina, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó, o próximo, tá? É essa mocinha aqui, que é a leishmaniose. A leishmaniose é transmitida, tá, por esse mocinho aqui. Essa mocinha, na verdade, é um mosquito, também fêmea, flebotomínio, tá? Esse flebotomínio pode ser do gênero Phlebotomus ou Lutsomia, tá? Lembrando que esse mosquito aqui é conhecido como mosquito palha, tá? E transmite a leishmania, que são em média aqui, eu tenho aqui 11 espécies de leishmania, 11, tá? Que podem causar leishmaniose, e a transmissão é via picada. Neste caso aqui, o hospedeiro definitivo é um homem, o hospedeiro intermediário é o inseto, é o mosquito, ok? Mas nesse caso, a transmissão acontece na forma promastigota. Essa forma promastigota que é móvel é a forma infectante, tá vendo? Ela é... O homem contrai esse protozoário nessa forma. Dentro de um macrófago, essa forma promastigota sofre metamorfose na forma mastigota. Essa forma mastigota, ela sim estoura o macrófago, tá?
e aí cai na corrente sanguínea, o que vai desencadear a leishmaniose, ok? Agora, qual o detalhe aqui, Wellington? Que a leishmaniose, ela pode ser de dois tipos. Leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral. A diferença é que a leishmaniose tegumentar, ela vai aparecer na pele, você vai perceber as feridas grandonas. A leishmaniose visceral é interna, ela provoca hemorragias internas, tá? E aí? Esse coração de estudante acompanhou bem as aulas de hoje? E a mente do estudante está ativa, aprendendo mesmo? Eu fico muito feliz e agradeço em nome dos mestres que têm doado esse conhecimento todos os dias para você. Milton Nascimento não fez só Coração de Estudante, fez outras músicas, Maria Maria, Ânima e uma chamada Caçador de Mim. O que é que ele quer dizer? A busca do autoconhecimento, você buscando a você mesmo todos os dias, buscando aprender cada vez mais. É muito bonito isso. Lembrem-se, nós estamos na plataforma tvenem.com.br, nós estamos também nos canais e plataformas de vídeo e, claro, estamos na TV aberta e nas TVs a cabo. Tá aí aparecendo os canais para você. Você tem que ficar atento, procurar crescer sempre, luz na sua mente e no seu coração de estudante. TV Enem se despede por hoje, mas volta logo.